Olá, você está no programa Alma Querida e nós vamos agora, como fazemos em todos os programas, lermos os e-mails que nos são enviados pelos nossos queridos amigos, pelas almas queridas. E nós estamos aqui com um e-mail que veio do Ceará, veio da cidade de Fortaleza. Vê se depois não há nenhuma objeção a divulgar o nome. A autora diz assim, para Dom Nonato: bom dia, Espírito Santo, meu nome é tal, sou de Fortaleza, no Ceará. Estou ouvindo a rádio, vendo a TV há uns 2 meses. Passei a conhecê-las através de uma amiga. Desde então sinto uma alegria grande em minha vida, pois os programas me mostram caminhos e me esclarecem a vida. Sempre me achei muito protegida por Deus. Até falo que Deus anda comigo nos braços para que eu nem tropece. E quando eu tropeço em algo, rimos juntos, pois Ele me dá a mão e me levanta sempre. Hoje a minha amiga Nonata me mandou ouvir o programa do dia 18 de outubro, as parábolas do semeador, e me falou: você é essência, ouça que você vai entender. Eu nunca tinha ouvido algo tão lindo. Me emocionei bastante e fui até ela e falei que ela também é essência, a melhor essência. Voltei à minha sala ainda emocionada e pedi a Deus para ser realmente essência, que eu possa ser um semeador da palavra, que eu possa ajudar ao meu irmão sem esperar nunca nada em troca. Eu sou muito feliz e sinto a presença de Deus em tudo na minha vida. Deus me deu uma família linda e muito abençoada. Minhas amizades são todas muito especiais. Sou abençoada demais. Peço muito a Deus que quem venha a mim encontre a Ele. Mas tenho meus milhões de defeitos que busco corrigir sempre. Obrigado, Espírito Santo. Minha querida, obrigado a você pelo seu e-mail. E o que eu tenho a dizer sobre ele é que Deus abençoe você, que tem olhos de luz. Muitas vezes as pessoas ficam se queixando das coisas ruins do mundo. Será que a vida dessa moça que escreveu esse e-mail é diferente da sua vida? Ela prefere ver as coisas especiais da vida dela, acreditar que Deus está no caminho dela, que Deus a carrega nos braços. Como eu gosto de brincar, que Deus nos carrega a todos, como se fôssemos bichinhos de estimação numa almofadinha de pelúcia que ele leva para lá e para cá. Aí, o que é que acontece com quem tem esse tipo de comportamento? O Evangelho nos diz, e o Evangelho é lei, né? A palavra é lei, a palavra de Deus, nos diz que se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo será luminoso, o teu corpo será ação. É muito importante isso, porque se você for capaz de ver o bom do mundo, o especial do mundo, a essência, como disse aqui, ela faz referência ao programa que nós fazemos na Rádio Boa Nova, que se chama Metas Crísticas, e vai ao ar nos domingos, das 8 às 9 da manhã. Nós falamos 50 minutos, sem intervalos, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, falando da vida dele. Cada passo, cada passagem, e o que significou, e qual é o sentido maior que está por trás de tudo. Então, como está nesse programa Metas Críticas, nós diz que nós estávamos falando sobre a parábola do semeador, é um programa que está lá no offline. Nós somos essência. Essa essência que é capaz de fazer, e somos essência e somos terreno. Só que na essência nós somos capazes de fazer frutificar a semente a 100 por 1. Mas dependendo que nós nos esquecemos da nossa essência, de que somos essência espiritual, então nós vamos dar menos frutos e às vezes não damos nenhum, porque podemos ser um solo em que a semente não pode medrar, não pode nascer. Mas se você for uma pessoa que acredita que você é essência e que tudo é espiritual, então você vai ter olhos de luz e vai fazer a semente que cai em você, ou a semente que você é, frutificar a 100 por 1. Agora, veja que coisa interessante. Se você tem olhos de luz, você vê as coisas boas da vida. Quando você faz uma imagem boa ou má, essa imagem é feita no seu corpo mental, no plano mental.
Mas não há uma forma de você fazer nenhuma imagem sem aderir a ela, positiva ou negativamente. Imagine você que você esteja com um amigo, muito amigo por quem você esteja perdidamente apaixonada, a quem você queira muito bem, e não pode parar de pensar nele. Então, o que vai acontecer? A imagem deste amigo começa a, como que, ser uma espécie de borboleta em torno de você, no seu campo mental. E aí, se você está apaixonado pelo amigo, é uma emoção positiva. Então fica uma carga emocional positiva e essa imagem desce do campo mental para o campo astral. Se é negativa, você tem raiva deste irmão, então também tem uma carga emocional e faz a imagem descer do campo astral e para o campo etérico. No campo etérico nós temos os chakras, os centros de força. E essa borboleta, que é essa imagem, fica girando em torno de você. E vai acabar sendo como que sugada por um dos chakras. Dependendo da natureza do chakra, essa imagem traz uma energia que vai fazer o quê? Vai afetar uma glândula que está por trás de todos os chakras. Por trás do chakra básico estão as glândulas reprodutoras, do esplênico está o baço, do gástrico estão as suprarrenais e o pâncreas, do cardíaco está a glândula timo, da laringe está a tireoide, do frontal está a hipófise ou pituitária e no coronário está a epífise ou pineal. Cada glândula ela gera hormônios, tá? Produtos que libera no organismo. E dependendo da glândula que é afetada pela energia dessa imagem mental, o seu corpo vai reagir desta ou daquela maneira. Então é bom ficar sabendo que o seu pensamento afeta o seu corpo. O nosso pensamento afeta o nosso corpo. Então, quando Jesus diz assim, se os teus olhos tiverem luz, o teu corpo será luminoso, significa o seu perispírito fica luminoso. Por quê? Porque se você vê uma imagem positiva, né, você sempre vai estar aderindo a ela de uma maneira alegre. Só a alegria já produz endorfinas. Os neurotransmissores cerebrais já vão produzir endorfinas. E depois, essas imagens positivas que você faz vão ser absorvidas nos centros de força do seu organismo de uma maneira tal que vão afetar as glândulas, produzindo produtos que vão ativar o seu sistema imunológico. Então você vai ficar com uma saúde melhor, com um perispírito mais luminoso. É por isso que diz que se os seus olhos tiverem luz, todo o teu corpo será luminoso. Então é muito melhor nós vermos a vida de uma maneira bem positiva. O que é que acontece normalmente? É que as pessoas dizem, eu não sou poliana. Acontece que a Poliana é um personagem literário que via a vida de uma maneira muito cor-de-rosa. E nós falamos, as polianas estão mais certas do que aquelas pessoas que veem a vida sempre de uma maneira desastrosa, sempre de uma maneira ruim, sempre de uma maneira negativa. Aí Jesus continua na sua conversa dizendo o seguinte, se os teus olhos tiverem luz, o teu corpo será luminoso. Mas se a luz dos teus olhos forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Por que isto? Porque se a luz dos teus olhos forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Porque no planeta de provas e expiação, estão os seres que trazem em si mais mal do que bem. E se nós temos mais mal do que bem, no mundo também há mais mal do que bem. O resultado é que fica muito fácil de você fazer estatísticas de negatividades, falar de coisas ruins, falar de coisas negativas. Por isso que Jesus diz assim, quão grandes serão essas trevas. Nossa, porque se você começa a ver coisas negativas no mundo, você pode se esbaldar de tanta coisa negativa, mas aí o que vai acontecer? O seu próprio pensamento é como se fosse uma semeadura. E você vai semear que tipo de palavra? Que semente você vai semear? De negatividade. Você vai ver coisas negativas. Quando você vê coisas negativas, você fala de coisas negativas. E Jesus diz assim, pelas tuas palavras sereis justificados, pelas tuas palavras sereis condenados. De nenhuma palavra frívola que disserdes, você vai se livrar no dia do juízo. Então, isso significa que, como é que você vai dizer palavra frívola, palavras negativas, se os seus olhos tiverem trevas, se não tiverem luz? Se a luz dos seus olhos for trevas, nossa, se você olhar de uma maneira negativa para o mundo e só ficar fazendo uma estatística do negativo,
o que vai acontecer? Você vai começar a produzir no seu organismo hormônios negativos, produtos negativos que vão afetar até a sua saúde. Então, né, quão grandes serão essas trevas? Se você não se disciplinar para ver o positivo do mundo. Isso é ter olhos de luz. Jesus diz, se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo será luminoso. Então é ter olhos de luz. E o que é mais além de ter olhos de luz? É você ter um comportamento luminoso. Se você tem olhos de luz, você vai fazer o bem. E mais tarde Jesus vai dizer o seguinte, né? Que brilhe a vossa luz. Veja, a sua luz tem que brilhar. Para que os homens, vendo as vossas boas obras, mas tem que brilhar através do seu fazer. Vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Se você faz isto, é sempre para Deus. Como dizia Paulo de Tarso, tudo quanto fizerdes, fazei-o, como se fosse para o Senhor. Então, se você tem esse comportamento de ver o positivo, você vai estar só se beneficiando. Se você vê o negativo, nossa, você vai falar de negatividades. Então, você vai ser condenado. Pelas suas palavras sereis condenados, pelas suas palavras sereis justificados. De nenhuma palavra frívola você vai se livrar no dia do juízo. O dia do juízo é toda hora, todo dia, todo momento. Então você vai estar produzindo coisas negativas para você e vai colher o resultado disso. O próprio Paulo também disse, não vos equivoqueis, de Deus não se zomba. Aquilo que semeardes, tu mesmo havereis de colher. Então, é lei de causa e efeito. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Jesus disse, né, a cada um será dado conforme as suas obras. Então, né, você vai estar sempre semeando e colhendo. Aquilo que semeardes, tu mesmo havereis de colher, disse o Paulo. Aí ele continua dizendo, se semeardes na carne, ou seja, as trevas, aquilo que é contrário à lei, havereis de colher corrupção, é morte, porque você tem que voltar aqui para consertar, se não decidir consertar nesta vida mesma. Agora ele diz, se semeardes no Espírito, havereis de colher para a vida eterna. Por quê? No Espírito você vai semear aquilo que é da eternidade, que é luz. É a opção que você tem que fazer entre a obscuridade ou a luz. E se você faz a opção pela luz, você está no caminho mais adequado. Porque como disse Jesus, né? Se você vai colher aquilo que você plantou, se o reino de Deus está dentro de vós, você precisa ter o máximo de cuidado na sua semeadura. Todos nós estamos aqui como semeadores. Você semeia com a sua mente, semeia com o seu olhar, semeia com o seu andar, você semeia até com a sua postura. Você está semeando. E acima de tudo, não é só o que você faz e fala que são sementes. Você é a semente principal. Você é essência. Então você precisa tomar cuidado. Porque como semente você está solto e se lançando no mundo. Que fruto você vai dar? Que fruto a sua passagem aqui pelo planeta vai deixar para aqueles que vierem após você? Será que aqueles que vierem após você poderão dizer o seguinte, obrigado fulano porque você passou por aqui. Em razão do seu comportamento e do seu compromisso, vai ser os meus comportamentos e compromissos. Eu vou me comprometer de tal maneira aqui com o planeta para que quando eu sair daqui, aconteça o que aconteceu quando você saiu. Provavelmente o planeta melhorou, portanto, o foco seu, né, em razão disso, melhorou e você passou a formar um destino muito melhor para você. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta, aguarda aí, já já estamos de volta.